Você tem medo disso? Você tem medo de empreender aí na sua casa, sei lá, fazer o que você tanto gosta? Você tem medo disso? Hoje eu vou te dar 4 dicas assim para tentar driblar esse medo que a gente tem, que é normal, né? Esse medo. 4 dicas eu vou te dar hoje para você driblar esse medo de começar a empreender, sendo em qualquer área que você queira, mais especificamente aqui, né, na confeitaria. Então, bora? Bom dia, gente! Bom dia! Bora tomar um café aqui comigo, no meu Café com a Dé. Bom dia! Oi, Andréia, bom dia! Bom dia, Paula! Já tomaram um cafezinho? Ó, o meu tá quentinho aqui, ó. Acabei de passar, postei aí no story. Bora aqui falar sobre o medo, gente. Medo de empreender, meu Deus do céu. Muita gente tem, né? Eu morro de medo, sabia? Eu tenho muito medo. Às vezes me paralisa, mas eu tento driblar esse medo com outras coisas. E eu vou dar 4 dicas para você, assim, de como eu faço aqui em casa, tá bom? Eu separei aqui 4 dicas pra gente vencer esse medo, né? Ou pelo menos tentar driblar o medo de começar a empreender. A gente tem medo de começar, a gente tem medo de dar errado, a gente tem medo do que as pessoas vão pensar da gente, né? Então, isso é muito ruim pra gente. O medo, ele é bom e ele é ruim, né? Ele é bom por quê? Porque acorda a gente, né? Deixa a gente em alerta, a gente vai buscar, a gente se movimenta. O medo é bom por isso. Agora, por outro lado, a gente tende a ficar com o pé atrás. Então, o medo, ele paralisa a gente, o medo, ele faz a gente ficar em alerta, mas isso não pode impedir da gente prosseguir, né? A gente precisa prosseguir. E ainda mais quem é empreendedor, né, gente? Quem tem, assim, o sangue empreendedor, a Eliette tá aqui comigo, ela é uma empreendedora nata, né? A bichinha já fez muita coisa também, né, Li? Hoje ela vende, além do trabalho dela normal, CLT, ela tem outros trabalhos também. Então, acho que empreender é... E também, empreender é muito gostoso. E também, o empreender... ele é um desafio, né? E tem gente que é movida a desafios, né? Tem gente que não consegue ficar sem essa adrenalina que é de se desafiar toda vez, né? Então, as pessoas olhando as outras, e isso é uma coisa que a gente faz, a gente olha as outras pessoas, então a gente acaba se comparando e tal. Mas aqui eu separei quatro coisas que eu costumo fazer, né? Pra tentar, assim, driblar esse medo, porque a gente tem que sair da zona de conforto. É sair da zona de conforto, né? Empreender é isso. É você sair da sua zona de conforto e buscar o novo toda vez, né? Toda vez. Então, o primeiro, assim, que eu acho que é super importante é você começar com o que você tem, né? Então, a minha primeira dica para tentar driblar o medo de dar errado, do que as pessoas vão pensar, de tudo isso, é você começar com o que você tem. Então, por exemplo, eu comecei a fazer bolo. Eu comecei com o que eu tinha aqui em casa. Vocês sabem que eu tenho meu canal lá no YouTube, né? E quem tá me assistindo no YouTube também, vocês sabem que eu tenho esse meu canal, mas se você for lá no meu primeiro vídeo, você vai ver que ele é totalmente, assim, amador. É um vídeo muito amador. O Reinaldo pegou o iPad e colocou em cima, assim, ficou segurando, mexendo e tal, e a gente gravou um pudim. Então, foi muito com o que eu tinha mesmo, com as coisas daqui de casa que eu tinha. Eu comecei a fazer meus vídeos assim. E depois eu fui comprando uma coisinha aqui, outra ali, para começar a fazer os bolos também. Eu comecei a fazer meus bolos com o que eu tinha, né? Sempre comecei com o que eu tinha. Depois eu comprei forma, fui comprando algumas formas, fui fazendo uma coisa e outra. Então, isso é muito importante. Primeira dica para você driblar esse medo de empreender é você começar com o que você tem, tá? Começa com o que você tem, que já vai ser um passo para trás a menos que você vai dar.
A segunda dica que eu te dou, assim, para você tentar driblar o medo de empreender é testar antes de você começar a vender, né? Se você não tem segurança naquilo que você faz, com certeza você vai ter medo de dar ruim, né? Eu sempre testei as minhas receitas, né? Eu fui ensinada assim. Então, antes de eu começar a vender, eu fiz um curso, né? Comprei um curso, já falei para vocês, da Fernanda Yamal. Ela dá curso de bolos caseiros, então ela sempre ensinou a gente a testar receita. E é isso, gente, seja, sei lá, se você vai fazer bolo, se você vai vender outra coisa, testa antes, vê se aquilo é daquele jeito mesmo. Se você acha que daquele jeito tá bom ou não tá. Se você acha que não tá bom, então você não pode passar para outra pessoa, para o cliente. Já pensou se eu for vender um bolo que eu nem testei? Uma vez eu fiz um bolo pro meu canal no YouTube, né? Um bolo de Oreo. Tem receita lá. Só que antes de eu fazer ele, a primeira vez, eu fiz e ele ficou horrível. Ele ficou horrível, horrível, assim, sabe? O bolo ficou horrível. Ele ficou tipo um bolo... ele amargava no final, sabe? Gente, ficou horrível, horrível. Eu exagerei no bicarbonato de sódio. Foi uma bagaceira danada. Ele ficou horrível. Então, eu não postei ele, né? Eu fiz de novo, vi onde eu errei. E aí sim, eu postei o vídeo. Já falei várias vezes para vocês que no meu canal tem vários vídeos que eu nunca postei porque não deu certo a receita. Às vezes, sei lá, a pessoa que também fez e postou, ela fez aquela vez só e nem testou antes. E às vezes não saiu tão boa assim e ela postou. Só que eu tenho essa preocupação. Eu tenho essa preocupação de de postar para você, de falar para você, de mandar os meus bolos e doces para os meus clientes, o que eu sei que deu certo, né? Não é só porque todo mundo tá fazendo bolo de chocolate que eu vou fazer um bolo de chocolate, não vou nem experimentar e vou mandar pro cliente. Não, não é assim, tá? Não é assim. Então testa tudo que você for fazer para empreender antes. Essa é a minha segunda dica, tá? A terceira dica que eu vou te dar é invista o seu tempo para aprender as coisas. Porque se você não aprender a fazer direito, você vai sempre errar e aí vai virar uma bagaceira danada, porque você não tem esse preparo para enfrentar o empreendedorismo, o novo, né? Você nunca vai conseguir avançar, você vai ficar sempre no mesmo lugar. Você precisa aprender, você precisa investir o seu tempo em aprender. Ai, Débora, mas eu trabalho, eu tenho que fazer bolo, eu mesmo sou tudo na minha empresa, eu também aqui, eu também. E eu sou uma pessoa que eu quero fazer 20 mil coisas ao mesmo tempo. Eu tenho esse defeito. Eu não paro quieta, eu quero fazer tudo assim ao mesmo tempo. Então, a gente precisa se organizar e separar um tempo para estudar. Por exemplo, hoje que eu tô de folga, eu vou estudar um pouco, né? Eu sempre tô fazendo curso no Sebrae. Gente, o Sebrae, assim, eu falo que mesmo antes, né, de eu estar de eu ter a palestra lá, que eu fiz a palestra com eles, né? Dei a palestra lá na feira. Mesmo antes disso, eu já fazia sempre curso no Sebrae. Eu sempre estive ligada nesse mundo de empreendedorismo. A Eliette, que tá aqui também, que eu lembro que ela sempre também fez. Uma vez ela também até comprou briga, né, lá no laboratório, porque ela queria fazer um curso presencial. Então, é muito importante a gente buscar suporte de conhecimentos, tanto na área que você está fazendo, quanto em outras áreas que esteja ligada à sua. Por exemplo, no empreendedorismo, aqui com a confeitaria, o que eu preciso aprender? Eu preciso aprender toda vez, gente, já falei para vocês, sei lá quantas vezes, eu posso dar uma aula assim, brincando de precificação, porque eu sei precificar. Eu sei precificar. Eu já
fiz tanta aula de precificação, sério, de precificação com matemáticos financeiros. Eu já fiz muita aula com a Fernanda Yamal, já fiz com outras boleiras, já fiz de cabo a rabo, eu sei precificar o meu produto. Então, quando a pessoa fala para mim, Débora, não vou comprar de você porque, sei lá, seu preço tá caro, outra pessoa faz mais barato, sei lá, eu deixo ela ir, porque eu confio no meu preço, eu sei que é aquilo, eu não vou me prejudicar, porque quem vem por preço vai por preço também, então eu fico tranquila. Então são coisas que a gente vai adquirindo e estudando. A gente precisa saber como é que tá o mercado, a gente precisa saber como que tá o nosso redor, né? Por exemplo, no mundo da confeitaria, o que tá acontecendo? Agora já tá todo mundo divulgando o seu cardápio de Natal, o meu eu tô construindo, né? Eu sei que já tem um tempo, né, até o fim do mês, então eu já tô me preparando, a gente já sabe que daqui a pouco o próximo é Páscoa, né, então a gente já entra naquele mundo e vai se preparando. Então, investir o seu tempo em estudar não é investir em tempo perdido, você não vai perder esse tempo. Mesmo que você não use agora, você vai usar uma hora, com certeza, tenha certeza disso. Já fiz curso de marketing, gente, eu tenho até que parar, assim, para contabilizar o quanto eu já gastei, sério, e eu já gastei dinheiro. Acho que o meu último curso caro que eu comprei foi R$ 2.500, um curso de marketing. Então, é muita coisa. O meu primeiro curso de bolo, né, que eu fiz online também, foi quase R$ 700. Hoje ele tá mais de R$ 1.000. É investimento, tá? É investimento em tudo, em tudo. Tem a plataforma do Sebrae que tem muita coisa e é grátis, né? Se você precisar de consultor também, eles te dão maior suporte, gente, é muito legal, é muito legal. Então investe o seu tempo. Essa é a minha terceira dica. Invista o seu tempo em aprender e aprender coisas novas ou se reciclar. Essa é a minha terceira dica para você driblar o medo de empreender, tá? E a minha quarta e última dica você tá com medo de empreender? Vai com medo mesmo, tá? Vai com medo mesmo, porque eu te garanto que se você for com medo e você olhar para trás, depois você vai falar, meu Deus, por que eu não comecei antes? Eu me falo isso toda vez. Por que eu não comecei antes? Porque é muito gratificante você empreender. É muito gratificante. É um negócio que é seu, é um negócio que você tá batalhando todo dia. Não é fácil, né? Não tô falando que é fácil, né? Por isso que eu até trouxe esse tema, né? Que nem é um tema novo. Muita gente fala sobre isso. Então, eu acho muito importante você ir com medo mesmo. Ir com medo mesmo. Eu tenho uma amiga, Aline, ela também é biomédica, né? E ela saiu do laboratório também um pouco antes de mim. E ela também é empreendedora agora, ela é gestora de tráfego. E ela também vive as mesmas coisas que eu todos os dias, só que ela lá na gestão de tráfego e eu aqui na confeitaria. Então são coisas que a gente precisa ir com medo mesmo. Não tem aquela pergunta que geralmente os gestores das empresas, né, CLT, perguntam pra gente, vem cá, vamos conversar. Como que você se vê daqui 5, 10 anos? Meu Deus, me perguntaram isso e eu na hora falei, vixe, meu Deus, não é aqui não que eu quero estar. Sério, não era lá no laboratório que eu queria estar daqui 5 anos. E os 5 anos já tá quase chegando e não é lá que eu estou. Então, quando você olhar para trás, você vai ver que você cresceu bastante, você começou. E o começar, gente, mesmo com medo, é muito importante. Então, vença esse medo hoje. Eu espero que eu esteja te inspirando a começar a empreender, se é isso mesmo que você quer.
Eu sempre fui essa pessoa de... Eu vejo isso na minha mãe, né? A minha mãe é muito isso. Minha mãe, ela quer uma coisa, ela vai e faz e pronto, né? Mesmo com medo, ela vai lá e ela faz. Eu puxei muito isso da minha mãe. Então, eu falo pra você sem medo de errar. Tá com medo de empreender? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Procura pessoas que te ajudem. Eu já falei agora do Sebrae. Entre em contato com o Sebrae. Eles têm agora uma plataforma no WhatsApp que você pode entrar, você conversa com uma pessoa, um consultor conversa com você, ele te assiste. Gente, é muito legal, muito legal. Eu indico muito o Sebrae porque é muito importante você estar nesse mundo e ainda parado por alguém, né? Então, essas 4 dicas que eu dei para vocês, que eu vou repetir agora, são importantes para você driblar esse medo. Não que você vai perder o medo, porque medo a gente não perde nunca, tá? Nunca. Toda vez eu tenho medo de divulgar um produto novo, só que a gente tem que vencer isso, né? E a gente vai vencendo aos pouquinhos. Eu acho que o medo é importante, que nem eu falei para vocês no começo. Ele te tira da zona de conforto, mas ele é ruim na hora de te paralisar. Ele paralisa você e você não dá o passo à frente que você tem que dar. E isso é muito ruim. Então, para que isso não aconteça, eu te dei essas 4 dicas, que a primeira né? Para você driblar, é para você começar com o que você tem, tá? Segunda dica: testar o que você vai empreender, o que você vai vender antes de oferecer para o seu cliente. A terceira dica é investir seu tempo em conhecimento, em aprender coisas novas ou se reciclar toda vez. E a quarta é, se você tá com medo, vai com medo mesmo, tá bom? Gente, a palavra de Deus diz que se alguém quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá, e dá de graça, Ele não vai cobrar nada. Então, você pedindo sabedoria para Deus, Ele vai te dar, e Ele vai te direcionar por caminhos que te levem até aquele lugar que você quer chegar. Então, a Bíblia fala, né, que Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que a gente deseja. Então, eu acredito muito, né, e eu tenho vivido experiências com Deus para te falar isso, né? Que Ele nos ajuda de verdade. É uma coisa sobrenatural. Tem gente que acha que a nossa intimidade com Deus não tem nada a ver com o nosso negócio, mas eu acho que tem tudo a ver. Porque se você não tem fé, se você não tem a confiança que existe um ser maior que você para te ajudar naquilo que você não pode fazer, então fica tudo muito difícil. E esse ser maior que te ajuda é Deus. É Deus. Então, vai com tudo. Daqui 5 anos você vai voltar aqui e vai me falar: Débora, eu comecei de pouquinho e, eu tô muito orgulhosa de mim e eu queria ter começado antes. Por que eu não comecei antes? É o que eu falo pra mim: Débora, por que você não começou antes, cara? Eu e a Aline, a gente fica... Onde a gente tava? A gente tem isso, né? Onde que eu tava? Assim, mentalmente, que eu não comecei, né? Quando a gente tinha mais tempo, quando a gente tinha mais dinheiro, por que eu não me preparei antes? Então, sirva-se, né, com essas minhas dicas, e são dicas que às vezes as pessoas elas pagam para ter, é sério. Pagam psicólogos, pagam mentores para falar isso que eu tô falando para vocês, e não é barato, é caro. Tá bom? Até eu tô pensando em dar consultoria paga, porque é mais uma coisa que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, e eu tenho bagagem já para falar para as pessoas e para ajudar nesse começo do empreendedorismo. Então, gente, que você tenha uma boa semana, que você tenha vontade de colocar tudo em prática, mesmo que não seja tudo de uma vez, mas que seja de pouquinho, mas que você veja resultado, tá? Que você consiga essa semana fazer tudo aquilo que você precisa fazer, tá bom? Vença os seus medos, ore a Deus, tenha o seu tempo ali com Deus, que isso é muito importante pra gente conseguir vencer os nossos medos, tá bom? Fica com essa palavra, com essas
dicas. Quem entrou agora? A Bia, bom dia. Ah, Beatriz, bom dia. Jusileide também, bom dia. Bora tomar um café e aproveita, e eu vou deixar salva essa live aqui, e aí vocês voltem. Ela tá curtinha, viu? Acho que tem uns 20 minutos só, que eu tô contando para vocês 4 dicas que eu dou pra gente poder vencer, né, esse medo de driblar, esse medo de empreender. Amém, obrigado pelas dicas, receba a palavra e vou orar e pedir sabedoria a Deus. É isso, gente, é isso. Eu tenho feito isso, viu? Eu tenho feito muito isso, porque é só Deus mesmo, assim. E Ele envia pessoas, coisas que vai vindo de encontro a nós e vai nos ajudando. É sério, é muito sobrenatural, né? Às vezes a gente acha que é coincidência, mas não é. É resposta de Deus mesmo para nossa vida, tá bom? Então, gente, muito obrigada por estarem aqui. Sexta-feira tem café com a Dé não, tem na cozinha com a Dé, que eu vou ensinar vou te falar umas coisas sobre ovo, brigadeiro. Tem uns negócios aí que o pessoal tá me perguntando, então eu falei, deixa eu fazer um vídeo sobre isso. Sexta-feira passada foi tão corrida, eu não consegui fazer a live, então essa a nossa vida, tá? A gente vai fazendo conforme as nossas forças e assim a gente vai construindo de pouquinho em pouquinho o nosso negócio, o nosso império, que eu creio e profetizo na sua vida e na minha, que ele vai ser grande, que um dia a gente vai ser uma árvore muito grande que vai fazer sombra para muita gente, tá bom? Muito obrigado, boa semana, Deus te abençoe. Tchau!